volta de 1968, a General Motors solicitou à indústria eletrônica uma alternativa para a lógica eletromecânica baseada em relés. Era o começo do desenvolvimento dos controladores lógicos programáveis, os chamados CLPs. No começo, os CLPs foram produzidos apenas para simular a ação de relés num circuito de intertravamento. Atualmente, eles já incorporaram funções avançadas como controle estatístico, controle de malha e comunicação em rede. Este CLP é o coração dessa fábrica. O controlador lógico programável é importante na produção, porque possibilita a automatização de processos industriais, de sequenciamento, de intertravamento, o controle de processos e de muitas outras funções necessárias para a realização de um trabalho. Trata-se de um dispositivo de estado que permite o controle de máquinas ou processos. Mas como será que é realizado esse controle? CLP é um controle microprocessado usado na indústria. A sigla vem de controlador lógico programável, ou do inglês Programmable Logic Controller. O CLP passou a ser utilizado na indústria no final da década de 60 e início da década de 70, com o aumento da competição entre as empresas que estavam entrando no mercado em saturação. É a busca por produtividade. A função do CLP basicamente é ler sinais externos vindos de sensores, reproduzir esses sinais internamente obedecendo uma lógica de comando e tomar decisões em cima de equipamentos ou máquinas na indústria. As entradas são os sensores, funcionam como os nossos órgãos sensoriais de tato e visão. A saída, ou os atuadores, como nós chamamos, são os equipamentos como motores, válvulas e outros dispositivos para visualização, por exemplo. O controlador lógico programável é um aparelho eletrônico digital que utiliza funções lógicas de sequenciamento, de temporização e operações aritméticas. Tudo para realizar o controle de uma máquina ou processo. O controle é feito por meio de um programa armazenado em uma memória interna. Ela contém instruções para execuções de funções específicas que interagem com o meio externo. Para isso, são utilizados dispositivos de entrada e saída, que podem ser digitais ou analógicos. Hoje em dia, praticamente não existem mais setores em que os controladores lógicos programáveis não possam ser aplicados. Eles estão presentes em máquinas industriais, em equipamentos usados para mineração, petroquímica, siderurgia, indústria alimentícia, fábricas e prédios inteligentes e diversas outras aplicações. Mas por que será que os CLPs são tão usados na indústria? As vantagens do CLP estão relacionadas principalmente à flexibilidade na reprogramação e na facilidade de reprogramação para evitar tempos indesejados de parada de produção na indústria. E o CLP também permite o aumento, além da produtividade das empresas, da qualidade do produto final, principalmente relacionado à repetibilidade dessa qualidade. Um CLP é constituído por módulos de entrada e de saída. As funções disponíveis podem ser programadas em uma memória interna através de uma linguagem de programação, uma fonte de alimentação e uma unidade central de processamento, a CPU. A automação mudou a forma de produção da indústria. E os controladores lógicos programáveis têm um papel fundamental na automatização de tarefas. Até a próxima! A automação interfere muito na vida do homem. No dia a dia da indústria, então, os sistemas integrados de automação mudaram as configurações das células de produção.
CLPs têm uma atuação importante na automação: controladores lógicos programáveis. Este é o assunto no nosso encontro de hoje. Os CLPs podem ser definidos como miniaturas de computadores industriais. Todos contêm um hardware e um software específicos para realizar as funções de controle em ambiente industrial. CLP é composto por duas seções básicas: a unidade central de processamento, chamada de CPU, e interfaces de entrada e saída do sistema. Controla toda a atividade do CLP. Ela pode ser dividida em processador e sistema de memória. O sistema de entradas e saídas é conectado fisicamente a dispositivos de campo, como interruptores e sensores. Ele serve de interface entre a CPU e o meio externo. Microchaves, chaves de fim de curso, sensores de proximidade e pressóstato são alguns tipos de dispositivos de entrada. Para a saída do CLP, podem ser usados transistores ou relés. Operando em 0 ou 24 volts, acionam atuadores como solenoides, bobinas ou indicadores. A escolha do CLP está relacionada à quantidade de entradas e saídas disponíveis. Assim, quanto maiores as quantidades, mais caros e melhores os recursos apresentados pelo CLP. Outra coisa que deve ser levada em consideração é que a quantidade de bits também faz diferença na velocidade da operação. Quer dizer, a memória é importante em todo o processo. A CPU lê os dados de entradas dos dispositivos de campo por meio da interface de entrada. Depois, executa ou realiza os controles de programa que tinham sido armazenados em sua memória. Por isso, quanto maior a capacidade da memória, melhor a aplicação funcional do CLP. Os programas são normalmente realizados na linguagem ladder, a linguagem que mais se aproxima de um esquema elétrico baseado em relés. Esses programas são colocados na memória da CPU em forma de operações. Finalmente, baseado no programa, o CLP escreve ou atualiza as saídas atuando nos dispositivos de campo. Este processo, também conhecido como ciclo de varredura, continua na mesma sequência sem interrupções ou mudanças. O ciclo de varredura só se interrompe quando o operador realiza alguma alteração nos comandos de programa. Essas alterações de programação podem ser realizadas por meio de um computador, de teclas frontais conectadas ao CLP ou por meio de módulos com chaves e LEDs conectados ao CLP através de cabos. É bom lembrar que o CLP trabalha com sinal digital. Assim, se algum dado da entrada estiver em analógico, ele precisa passar pelo conversor analógico digital. Da mesma forma, se for necessário, o dado de saída precisa passar pelo conversor digital analógico. Tudo para que haja comunicação. Os controladores lógicos programáveis é que permitem às máquinas no chão de fábrica se comunicarem umas com as outras, através do protocolo de comunicação vulgarmente chamado de barramento de campo. É uma linguagem entre máquinas onde uma máquina avisa a outra o que ela já fez e o que é necessário fazer para a sequência no processo automático. No início, cada fabricante de CLP criou e desenvolveu a sua própria linguagem de comunicação. Com o avanço da tecnologia, tornou-se necessária a criação de uma linguagem ou de uma forma operacional de controladores praticamente universal. Isso foi possível mais recentemente com a plataforma CodeSys, que permite, dentre outras coisas, você reduzir tempo, custo, independentemente de quem seja o fabricante do CLP. A vantagem dos CLPs é que eles incorporam funções lógicas que são facilmente programáveis. Exemplo, se eu quisesse, ainda na lógica de relé antiga, introduzir uma nova contagem de tempo, eu precisava de um outro timer ou de um outro contador de tempo que, via de regra, nem tinha espaço físico no painel. Hoje, com os controladores, eu simplesmente entro no programa e acrescento uma linha. A tecnologia é uma importante aliada da indústria e está presente em um CLP
desde a aquisição do sinal pelos cartões de entrada até a atuação de um dispositivo. Até a próxima! Os CLPs, ou controladores lógicos programáveis, são computadores industriais. Todos contêm um hardware e um software específicos para realizar as funções de controle em ambiente industrial. Um dos softwares mais utilizados é a programação ladder. Programação ladder, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Uma CPU lê os dados de entradas dos dispositivos de campo por meio da interface de entrada. Na prática, entradas e saídas são conectadas fisicamente a dispositivos de campo como interruptores, sensores, motores, válvulas e sinalizadores. Elas servem de interface entre a CPU e o meio externo. Para o controle das operações, os programas normalmente são realizados na linguagem ladder. Trata-se de uma linguagem muito parecida com um diagrama elétrico e, por isso, muito utilizada pelo pessoal da área elétrica. Na automação industrial, a programação ladder é uma das linguagens padrões mais usadas como ferramenta de programação. Está presente em instruções NA, NF, contato auxiliar, temporizadores, contadores e em todas as instruções básicas para a programação de CLPs. O processo de programação tem características semelhantes a uma escada, que em inglês é ladder. São duas barras verticais paralelas. Uma barra representa o potencial positivo e a outra o potencial negativo. As duas são interligadas por meio de linhas que contêm instruções. Quando verdadeiras, essas instruções formam uma continuidade lógica e acionam a saída. Esse processo possibilita o controle de equipamentos e até de fábricas inteiras. Tudo através da chamada lógica de controle. Observe que cada linha forma um degrau, em inglês rung. O conjunto de linhas, ou seja, conjunto de lógicas de controle, forma uma escada. A programação ladder é uma das mais utilizadas na indústria. Por que será que ela é tão usada? No início era utilizada uma programação com uma linguagem de máquina, uma linguagem assembly, que era muito mais complicada para o técnico conseguir projetar o sistema e para poder encontrar onde está o problema daquele sistema. Hoje, com o advento da programação ladder, ficou muito mais simples. Por ser uma interface gráfica e muito amigável ao usuário, ao técnico, no caso, ou ao projetista que está fazendo esse projeto novo, fica muito mais fácil dele identificar onde que está determinada entrada, determinada saída. E cada dispositivo dentro de toda aquela programação, facilmente você localiza onde está esse dispositivo, pode sanar um problema em cima dele, com muito mais agilidade do que antigamente. Agora você vai ver um exemplo de representação de linguagem ladder. Em contato normalmente aberto, este é o símbolo do circuito elétrico. E este é o símbolo da linguagem ladder. Esta é a representação do circuito elétrico de acionamento de uma lâmpada, usando uma chave normalmente aberta. E esta é a equivalência do programa em linguagem ladder, com o mesmo resultado do circuito elétrico. Ao relacionar as correspondências por meio de uma tabela, o endereço indica a identificação da linguagem ladder e o símbolo identifica o circuito elétrico. Então, esta é a leitura que o operador tem ao representar o circuito elétrico em linguagem ladder. São vários os fabricantes de CLPs e a linguagem ladder é utilizada por todos. O que varia é o software de programação. Até a próxima!